Fala galera, Levelto Alves na área, beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Investidor BR e hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo sobre o Vino 11, um fundo imobiliário de lajes corporativa. Vou trazer esse fundo imobiliário aqui para a gente debater, galera, em relação a que a gente está vendo que está crescendo muito o número de pessoas que está começando a investir aqui em fundos imobiliários, né? E quem está iniciando geralmente procura sempre o fundo imobiliário mais barato, mas ela não olha algumas coisas, ela procura o fundo imobiliário com a cota barata, mas ela não sabe se realmente aquele fundo imobiliário está barato e por qual motivo ele está barato, né? Então, esse é um fundo imobiliário que agora está à base 10, ele teve seu desdobramento há pouco tempo, né? Ele era um fundo imobiliário negociado, se não me engano, na faixa de uns 50, 60 reais o valor da cota dele, né? Valor patrimonial, e teve seu desdobramento para a base 10. Então, agora ele está no valor de base 10, mas também está abaixo do PVP a sua cota, tá? Está com desconto, né? Se a gente verificar aqui, ó, a sua mínima em 52 semanas foi de R$ 7,09 e a máxima, né, foi de R$ 9,76. Nunca chegou aqui ao valor patrimonial da cota, que está a 10,84. Então ele está sendo negociado com o PVP a 0,68, né? Então está com um belo desconto, um grande desconto. Mas por que esse desconto? Isso que a gente tem que investigar antes de começar a fazer o investimento no fundo imobiliário, né? Muita gente começa a investir, procura sempre o fundo imobiliário à base 10, porque tem na cabeça que se é 10 reais está barato, então ela acaba comprando, mas não identifica por que ele está nessa base 10. Ele era um fundo com a cota valor patrimonial maior, teve esse desdobramento de cota, né? Agora está no valor de base 10, e mesmo assim está sendo negociado abaixo do valor. Muitos fundos fazem essa mudança para a base 10 geralmente, justamente por isso, por atrair novos investidores, que é muito mais fácil uma pessoa começar a investir no fundo imobiliário pagando 10 reais do que ela começar já investindo pagando 100 reais na cota, né? Então acaba sendo atrativo para o investidor iniciante. Ele olha lá o ativo a 10 reais, ele olha na conta, 10 reais eu tenho, então ele vai lá e compra uma cotinha desse fundo imobiliário, mas ele não compraria uma cotinha de 100 reais desse mesmo fundo imobiliário. Então muitos FIIs estão indo para a base 10 realmente por isso, por causa de liquidez e atrair mais investidores, né? Vocês podem ver aqui realmente a quantidade de cotista é grande para o Vino, né? 143.177 cotistas, né? Então realmente é uma base grande de pessoas que investem nesse fundo imobiliário. Acredito que uma grande parte dessas pessoas são investidores iniciantes que começaram a investir há pouco tempo, né? E viram agora esse fundo que já era um pouco mais barato em relação aos outros fundos imobiliários, né? Negociando se não me engano, era 50, 60 reais a cota dele naquela época. Teve essa mudança para a base 10, então realmente acaba chamando mais pessoas. Verificando aqui realmente, ele está pagando aqui o seu dividendo como um reloginho, sempre faz o pagamento, né, todos os meses aqui. Vocês podem ver essa situação que ele teve, esse desmoronamento, né, que ele foi alterado, antes pagava de 62 centavos por cota, começou a pagar referente à base 10 a 6 centavos por cota, né? Aqui o último dividendo vai ser de 5 centavos. Por que ele está tão barato assim? Justamente pela situação do segmento que o Vino 11 se encaixa. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativa. A gente sabe, né, que esse período pós-pandêmico ainda os escritórios não vieram com força, né? Então muitas empresas ainda estão trabalhando no modelo híbrido ou até mesmo somente home office, né? Então não é que o escritório vai deixar de existir, mas é que muitas vezes as empresas acabaram vendo que não precisam mais daquela quantidade de escritórios que elas locavam antes para os seus funcionários trabalhar. Então, com a metade da quantidade de salas que ela locava, ela consegue disponibilizar para os seus trabalhadores, fazendo o sistema híbrido, né? Então, um dia vai um funcionário, no outro dia vai outro funcionário e utilizam a mesma mesa, você entendeu? Então, realmente eles não precisavam, então ter tantas salas de escritório para poder os seus funcionários trabalhar. Então, por isso que esse segmento de lajes corporativas está apanhando bastante, né? Até mesmo depois da pandemia. Antes da pandemia, esse segmento era muito bem visto para os investidores de fundo imobiliário, todo mundo queria ter esses FIIs de lajes corporativas na carteira. Veio a pandemia, começou essa situação do pessoal não ir trabalhar mais no escritório, começou realmente a baixar o valor da cota, o pessoal querendo sempre vender, então começou a aumentar a vacância dos fundos imobiliários, né? E teve por isso que acabou
baixando bastante a cota desses fundos imobiliários de lajes corporativas. Outro ponto que eu queria destacar aqui para vocês verem também por que esse fundo imobiliário está ali abaixo do seu valor patrimonial sendo negociado, por essa situação. Peguei aqui o relatório gerencial do fundo, né? Peguei aqui no próprio Status Invest, o último relatório que é esse aqui, de 7 de dezembro, né? Ele mostra aqui pra gente, né, a diversificação da receita de aluguel própria do portfólio por locatário. Então vocês podem ver aqui que esses são os locatários aqui do Vino 11, né? Vocês podem ver que 38% da receita do portfólio vem somente da Globo. Então quase a metade dos aluguéis, da receita que esse fundo recebe é somente da Globo. Então muitos investidores ficam com receio de investir nesse FII, justamente por isso, porque está concentrado somente em um único cliente, né? Então 38%, quase chegando a 40%, quase metade dos aluguéis que ele recebe vem somente da Globo. Vendo aqui, a gente consegue ver aqui qual que é a sede da Globo, né? Esses são os prédios que o Vino 11 possui, né? E aqui está a sede da Globo, que já está aparecendo por primeiro aqui para nós. Seria esse prédio aqui, e o Vino tem 100% de participação nesse prédio. Então todo o prédio é do Vino, entendeu? Esse prédio que está alocado aqui é do Vino. Não tem nenhum outro FII que trabalha nesse prédio, somente do Vino. E essa é uma situação que muitos investidores acabam avaliando e que você tem que avaliar também antes de você comprar esse fundo imobiliário. Se faz sentido para você comprar um fundo imobiliário que está concentrado somente em um único cliente. Eu acho uma concentração grande em um único cliente, mas também não é exclusivo o único parâmetro que você vai utilizar para decidir se vale a pena ou não comprar o Vino 11, né? Mas é um ponto de alerta que você tem que identificar antes de fazer a compra. Outra coisa que eu queria destacar aqui desse Vino 11 é em relação aqui ao prazo médio dos aluguéis. Ó. Então, de 7,6 anos que eles têm de aluguel, ainda com os contratos, né, já a validade dos contratos. Né? Então, cerca de 24% do contrato, da receita do aluguel do fundo, corresponde a contratos que vão vencimento até 2024. Então, até 2024, 24% corresponde a essa receita. E o restante, 74%, após o ano de 2025. Então, eles têm ainda um bom prazo para você receber os rendimentos desse fundo imobiliário. E como é um fundo imobiliário de gestão ativa, logicamente que não vão esperar chegar 2024 acabar para eles fazerem essa renovação, reajustar o aluguel. Então, os gestores vão estar sempre trabalhando para reajustar os aluguéis e ter os contratos ser realugados, assim, vamos dizer assim, refeitos os contratos para sempre estar mantendo ali os reajustes do Vino 11. Essa relação a isso aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, que o pessoal olha ali e pensa, não vou investir no Vino 11 justamente porque a Globo está concentrada e a Globo está falindo. A gente ouve isso, que a Globo está falindo há muito tempo, né? Mas eu, na minha visão, não é uma recomendação de compra nem de venda, tá, galera? Mas querendo dizer meu relato pessoal, acredito que não faz sentido, né? Você dizer que você vai comprar o Vino 11 somente por isso, porque é da Globo. Porque se fosse aqui a C&A que estivesse 38%, você compraria, né? Então, isso você tem que tomar cuidado na hora de comprar um ativo. Você não pode ir muito pela emoção, você tem que ir pela razão, identificar ali quais são os parâmetros que você vai utilizar para fazer a avaliação do seu fundo imobiliário, né? Então, muita gente acaba não comprando o fundo imobiliário Vino 11, justamente porque é a Globo que tem 38% dessa receita de aluguel. Mas se fosse qualquer outro desses clientes aqui, a pessoa ia comprar sem nenhum problema. Então você tem que tirar isso na hora de você fazer a análise do fundo imobiliário. Né? Não é uma recomendação de compra nem de venda, mas é um ponto que você tem que tomar cuidado antes de fazer o investimento. Por isso que ele está aqui sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Esse é um pouquinho aqui do Vino 11, galera, que vocês podem acompanhar todas essas informações aqui no próprio Status Invest, né? Você tem bastante informações sobre ele. Vale a pena destacar que é um fundo grande, né? Está quase chegando a ser 1 bilhão de patrimônio. E o valor de mercado dele hoje, por causa da cota, está valor de 610 milhões, né? Mas se você for ver também a quantidade de cotas, são 82 milhões, 826.295 cotas, né? Então, bastante cotas está no mercado. Quase chegando a 1 bilhão desse fundo imobiliário, fazendo uma nova emissão, ele vai chegar, acredito que chega até esse 1 bilhão. Então esse é um pouquinho do fundo imobiliário Vino 11, de lajes corporativa.
Então esses são os pontos que você tem que identificar, né? O segmento do fundo imobiliário, identificar por que ele está tão barato assim, quais são os seus clientes, quais são os contratos que o fundo imobiliário tem dentro do seu portfólio. Beleza, galera? Então esse é um vídeo aqui rapidinho sobre o Vino 11. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e comenta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.